Estamos aí em regime de isolamento social por conta do coronavírus. As famílias que praticamente não se encontravam no dia a dia, em razão das várias atividades de cada um, passaram a ficar juntas por semanas inteiras. Alguns membros dessa família se dão conta que a criança se tornou adolescente e alguns velhos recebem algum toque de prata no cabelo e aos lados dos olhos pequenas rugas. Muitas dessas pessoas passavam umas pelas outras como se estivessem em um corredor qualquer e sequer se davam conta do que poderia estar sendo ali. Quando eventualmente estavam todos em casa, o computador, o celular e a TV roubavam toda a atenção e cada um continuava no seu universo de isolamento. Infelizmente, como um isolamento preventivo para a proteção de nossas vidas, recebemos ele como uma surpresa e percebemos a ausência e a presença de pessoas importantes na nossa vida e o quanto elas estão fazendo falta para nós. Se de um lado essa situação é capaz de trazer um relacionamento familiar de volta, há muito tempo esquecido, de outro, ela é um momento que destaca as diferenças. Surgem discussões devido ao estresse enfrentado por quem não estava mais acostumado a viver juntos. De certa forma, os conflitos aumentaram. Mas o que devemos fazer? Deixar que isso avance? Ou passar a viver como família realmente, amando e respeitando uns aos outros? Afinal, a família é uma instituição criada pelo próprio Deus. Oi, psicóloga Patrícia, meu nome é Daniel e eu queria saber o que levou você a ser uma psicóloga. Por que você quis seguir essa carreira? Olá, Daniel, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem por aqui também. Eu sou psicóloga porque eu passei por uma orientação, na época chamava orientação vocacional, hoje se chama orientação profissional, e a área que acusou em que eu me daria muito bem profissionalmente seria a área de humanas. E eu me lembro que eu peguei então um livro, o Guia do Estudante, uma revista na verdade. Ele é de publicação periódica, né? E eu lembro que eu li sobre todas as profissões na época e a que eu mais me identifiquei foi a psicologia. Porque eu lembrei que eu gostava muito de conversar com as pessoas, de ouvi-las, de saber dos seus problemas, de orientá-las, principalmente as mais velhas. É interessante que eu sempre tive boa convivência com as pessoas mais velhas. E aí, juntando o que já tinha dado nessa orientação profissional com o que eu li a respeito das profissões, eu acabei seguindo essa profissão que eu abracei com muito carinho há 22 anos e sou muito feliz por ser psicóloga. Confesso que é desafiador a profissão que eu escolhi seguir, mas ela é extremamente recompensada pelos resultados que a gente tem das orientações que a gente faz. E é muito bom ser psicóloga, eu gosto bastante. É a profissão que eu escolheria novamente hoje se tivesse a oportunidade de começar tudo de novo, tá bom? Oi, Patrícia, tudo bem? Então, eu tenho duas perguntas para fazer para você. Como lidar com o sofrimento emocional associado a essa pandemia e quais são os efeitos psicológicos durante esse distanciamento que estamos vivendo? Olá, querido. Parece que eu lembro de você. Tudo bem? É o seguinte, eu vou responder as suas duas perguntas em uma única resposta. Eu penso que o medo talvez seja o sofrimento emocional que a gente mais está tendo que lidar com essa fase de pandemia, de isolamento social que a gente vive. Porque nós temos medo do amanhã, nós temos medo de pegar o Covid, medo de não passar de ano em função de tudo isso que está acontecendo, medo de perder queridos. E como que a gente lida com medo? Enfrentando a realidade de frente, não tem outro jeito. Não dá para a gente se esconder, enfiar a cabeça embaixo da terra e achar que nada está acontecendo, que a hora que eu sair com a cabeça para fora, eu vou ter uma realidade muito diferente. Não, a realidade é essa mesmo, está morrendo gente.
os hospitais estão ficando lotados, está havendo colapso, a economia está muito ruim. Porém, em tudo isso, a gente pode ver a graça de Deus. Veja, a gente sabe de tudo isso que eu acabei de falar, mas eu e você estamos comendo, estamos dormindo, temos o que vestir, temos a família ao nosso lado, que nos ajuda, que conversa com a gente, que se relaciona conosco. Então, é assim que a gente lida com isso. Então, eu penso que o sofrimento maior emocional que essa pandemia, esse isolamento social traz é a questão do medo, tá bom? Olá, psicóloga Patrícia. Eu vim fazer uma pergunta de como as pessoas que têm ansiedade podem se dar bem nessa pandemia. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Vou responder a sua pergunta. Como que a gente se mantém ativo nessa fase de pandemia? Primeiro, levando a vida naturalmente, normalmente, tendo horário para se alimentar, tendo horário para estudar, tendo horário para fazer atividades recreativas e principalmente para se exercitar e mais ainda, para ter comunhão com Deus e com o povo dele, tá bom? Espero ter ajudado aí na sua pergunta. Oi, psicóloga Patrícia, tudo bem? Gostaria de algumas dicas sobre conflito familiar. Olá, tudo bem com você, querido adolescente? Bom, vamos falar então sobre conflito familiar. Não sei se você sabe, mas nessa fase que a gente passa de isolamento social, tem sido muito comum a gente ouvir casos de aumento de violência doméstica, casais que se separam até em meio a tudo isso que a gente está vivendo. E como que a gente lida com esses conflitos? Acho que a primeira coisa é nós conjugarmos um verbo, dialogar. Já que convivemos, somos obrigados a conviver todos no mesmo ambiente, debaixo do mesmo teto, 24 horas por dia, por que não conversar sobre tudo que está acontecendo com a gente? Dividir um pouquinho das angústias, dos medos que a gente sente, falar sobre o que está acontecendo, falar sobre a vida. Isso é evitar também que os conflitos familiares aconteçam. Um outro verbo que devemos conjugar é o colaborar. Devemos colaborar todos em casa. Os pais que não podem trabalhar fora estão em casa. Não é porque eles estão em casa que eles vão fazer tudo. Então, é bom que os filhos também possam colaborar nesse tempo de pandemia. Se tem sido difícil para vocês que são adolescentes, fazem uma ideia para nós adultos, tendo que lidar com todas as demandas da nossa vida e ainda lidar com os medos, com as incertezas, se vamos ter o que trazer para comer para dentro de casa. Então, a colaboração ela se faz necessária. E um outro verbo que a gente tem que também conjugar bastante nesse tempo de pandemia, de isolamento social, para evitar os conflitos familiares, é o perdão. Nem tudo vai ser como eu quero, mas a gente pode aprender a conviver melhor se houver o perdão. E ele faz toda a diferença. Somos família do Senhor. Todos verão o nosso amor. Usamos seu amor pra juntos construir a grande família do Senhor. Com Jesus no caminhar, seu amor a nos guiar, damos as mãos pra o amor de Deus ao mundo está. Juntos vamos construir, seu amor vai fluir, damos as mãos pra todo
vamos construir grande família do Senhor. Grande família do Senhor. Grande família do Senhor. Grande família do Senhor. Fala galera, como é que tá? Beleza? Que bom estarmos juntos aqui pelo Facebook, pelo YouTube, e nós podemos compartilhar a palavra do Senhor, podemos compartilhar a nossa reunião dos adolescentes. Tem sido um prazer, tem sido muito bom nós estarmos juntos, e hoje o nosso tema é conflitos familiares, né? E aí, como é que está na sua casa aí? Como as meninas disseram, esse tempo de pandemia faz com que a gente se una mais em família, e se unindo mais em família, o que acontece? Adivinha? Conflito, né? Dá um choque, como o pessoal fala, sai uns arranca-rabo, né? Sai umas briguinhas aqui, algo ali, eu não gostei disso, eu gostei daquilo, umas palavras esquisitas aqui, tal, e a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? A pandemia, ela traz consigo também essa questão, essa quarentena, de nós ficarmos ali fechados, é muito bom para a comunhão, mas, como numa grande roseira, né, as flores são lindas, mas elas têm espinhos, e um espinho, quando toca no outro, você já sabe como é que acontece, acaba um machucando o outro, e nós precisamos tomar cuidado, porque em casa é um local onde a gente, infelizmente, às vezes se machuca, e machuca assim de maneira grave. Então o tema de hoje, para vocês aí que estão nos assistindo, é conflito familiar. Eu vou pedir para você compartilhar aí, dá um like aí, coração, joia, tá? E compartilha com alguém essa palavra. Eu queria compartilhar com você 3 momentos onde a Bíblia mostra conflitos familiares, ao qual não desenrolaram de uma maneira muito legal, e eu quero usar isso, essas atitudes erradas, para que nós não venhamos ter a mesma atitude que esses personagens bíblicos tiveram, para que a gente não passe por esses conflitos, por essas dificuldades familiares, tá? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor, por favor, abençoa, Deus, essa porção da Tua palavra, queremos compartilhar, queremos conversar aqui por esse canal, e eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos por aqueles que estão me ouvindo, e que enquanto eu fale, o Senhor toque os corações e transforme as vidas em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá. Primeiro conflito familiar já está no capítulo 4 de Gênesis, tá? Capítulo 4 de Gênesis conta a história de Abel e Caim. Os dois vão levar uma oferta a Deus, e Deus aceita a oferta de um e não aceita a oferta de outro. Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas há algo interessante aqui, que não é só uma questão de oferta. Se você ler o texto, você vai ver que Deus não aceita Caim e a sua oferta, tá? Enquanto ele aceita Abel e a oferta de Abel, tá? Gênesis capítulo 4, nós vamos nos deter no versículo 8 e 9, que diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por seu irmão? Tá? Uma brincadeirinha aqui, não posso perder a piada, tá? Os dois foram para o campo. Foram fazer o que no campo? Jogar bola, velho. E aí Caim perdeu o jogo, apelou, matou o irmão, tá? Brincadeira, não foi isso não. O campo aqui se diz a respeito de uma mata, algo assim, né? Um lugar onde há as árvores, plantações, eles vão ao campo ali, e ali Caim tira a vida de Abel. E é interessante que Deus vai falar com ele, e ele ainda sem educação com Deus, né? Sou eu o responsável do meu irmão? Mal ele sabia que Deus tinha visto tudo que ele fez. Deus vê tudo que a gente faz, tá? E o que Caim diz é o que está no seu coração. Ele não se sentia responsável por seu irmão, ele não se sentia responsável por sua família. E muitas pessoas hoje agem assim, né? Elas acham que não são responsáveis pelos seus familiares. E aí fica a dica, hein? Você adolescente, você é responsável pelo seu pai e pela sua mãe.
Você, mãe, você é responsável pelo seu filho e você é responsável pelo seu marido. Ei, marido, você é responsável pela sua esposa e pelo seu filho. Sabe por quê, gente? Você, adolescente, quando você faz uma coisa boa, tá? O pessoal te aplaude, o coração do seu pai fica alegre. Quando você faz uma coisa ruim, as pessoas falam, e o coração do seu pai fica triste, da sua mãe fica triste. Então, ou seja, tudo que você faz acaba se relacionando com o seu pai, com a sua família. Você, pai, quando você toma uma atitude errada, infelizmente, você acaba atingindo o seu filho. Tá? Então é muito importante que a gente entenda que nós somos responsáveis uns pelos outros. A palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: aquele que não cuida dos seus, da sua própria família, é pior que o descrente. Tá? Então, primeira dica aí para você de Abel e Caim é que nós somos responsáveis pelos nossos familiares. E adolescente, você é responsável pelo seu pai. Ei, papai, você é responsável pelo seu filho. Tá? Um outro conflito familiar que nós temos aqui na Bíblia, deixa eu abrir aqui, tá? Esaú e Jacó. Tá? Há um conflito aqui, os dois gêmeos. Tá? Nós vamos ler Gênesis capítulo 25 e nós vamos ler do 29 até o 34, onde a palavra do Senhor diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Olha lá o campo de novo, olha o campo de novo. E pediu-lhe: dê-me um pouco de ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: vende-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. E assim desprezou o direito de filho mais velho. É interessante, gente, que aqui não há, por parte de Jacó, nenhuma preocupação que o irmão estava com fome. O que ele queria era tomar a frente do irmão. E em muitas famílias é assim. Estão mais preocupados com as coisas do que com as pessoas. E essa é uma realidade. Tá? E eu queria dar uma dica para você aqui. Você, adolescente, se o seu pai não te deu aquilo que você queria, meu filho, fica triste não, tá? A hora não chegou ainda. Eu não sei se vai chegar também, mas saiba, o seu pai é mais importante para você do que as coisas. A pessoa do seu pai e da sua mãe é mais importante do que o presente que ele pode te dar. Tá? É muito importante que você entenda isso. Você, pai, você, mãe, aquilo que o seu filho quebrou não é tão importante quanto ele. Às vezes um copo quebrado, às vezes um tênis fora do lugar. Parece que a casa arrumada vale mais do que o filho. Vamos tomar cuidado com isso, gente, em nome de Jesus. Fica a dica, tá? Pessoas são mais importantes do que coisas, tá? O outro, e aí eu queria usar o texto de Mateus 6,20, que diz que as coisas, os ladrões roubam e as traças destroem. Então, às vezes nós estamos brigando por uma coisa que a traça vai destruir, que o ladrão, espero que não roube, né? Mas pode acontecer de quebrar. Pessoas são mais importantes do que coisas, tá? E o terceiro e último, a gente vai para Números capítulo 12, tá? Números capítulo 12, tá? Você pode ler aí na sua casa do 1 ao 14, tá? Mas nós não vamos ler do 1 ao 14 não, nós vamos ler aqui o versículo 1 e 2, que diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope, dizendo: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram: também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Depois que Deus ouve isso, ele chama eles para uma reunião junto com Moisés, e Deus
passa um sabão aí em Arão e na Miriam e diz que Deus havia escolhido Moisés como profeta de Deus naquele tempo. E quando o texto diz que quando o Senhor fica irado e em forma de nuvem, o Senhor se afasta da tenda, Miriam, no versículo 9, diz, quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa e sua aparência era como da neve. Gente, esse é um texto muito sério, porque fala de duas coisas. O primeiro, inveja, e o segundo, maledicência. Duas coisas que nós precisamos tomar cuidado. Ei, você adolescente, tem um irmãozinho mais novo? Cuidado, hein? Não fica com inveja não, hein? Porque às vezes o mais novo precisa de um cuidado um pouco melhor. Ei, você adolescente, tem um irmão mais velho, às vezes seu irmão mais velho está ganhando algo que você ainda não ganhou. Fica bravo não. Cuidado, inveja. Outra coisa, maledicência, fala mal. Cuidado com aquilo que você fala. Seu pai e sua mãe, pensando em conflitos familiares, é o Moisés dentro da sua casa, é a autoridade de Deus sobre a sua casa. Então, quando seu pai falar, não, sai bicudo não, e entra no quarto, começa a xingar, xinga não, cuidado, hein? Miriam ficou leprosa. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Ah, meu avô falava assim, ó, shh. Então, cuidado aí, cuidado com aquilo que você fala, tá? Isso pode trazer consequências ruins para a sua vida, tá? Então, quando acontecer um não, acontecer alguma coisa que não está legal, não sai murmurando não, não sai reclamando não, cuidado com a maledicência, cuidado com a inveja. Às vezes você está muito preocupado com aquilo que você não tem. Olha bem ao seu redor o tanto de coisa que você tem em nome de Jesus, tá bom? Tá? Então eu queria reforçar as 3 coisas que eu falei aqui. Primeiro, você, eu, todos nós somos responsáveis pelas nossas famílias, tá? Segundo, as pessoas são mais importantes do que as coisas, tá? E terceiro, cuidado com a inveja e com a maledicência, tá? Porque essas coisas tudo junto aí, ó, sai cada conflito familiar, então agora você já está sabendo que não é para você fazer, tá? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, até a próxima, tá? Valeu! Olá, boa noite. Na expectativa que todos estejam bem, nós falaremos de algumas atividades em família, como brincadeira, jogo da memória, quem sou eu, mímica, jogo de tabuleiro, como trilha, xadrez, dama, jogo da velha e até mesmo videogame. Separe um dia para ver filme com a sua família, como Deus Não Está Morto 1 e 2, Josué, Até o Último Homem, Corajosos, Cartas para Deus e Carpinteiro. Podem separar momentos para fazerem culto em família, onde possam cantar algumas músicas, ler a Bíblia e compartilhar com o resto dos familiares. Outra coisa que vocês podem fazer é pegar os álbuns de fotos e relembrar os momentos em família. Vocês podem também tirar novas fotos e fazer um novo álbum. Nossa programação semanal. Todos os dias temos uma palavra nova do Senhor para as nossas vidas, que nos dá ânimo e força. Um dia da semana realizamos nosso bate-papo descontraído e conversamos e compartilhamos através de Cristo. Muito obrigada para quem está assistindo esse vídeo. Eu vim agora aqui falar sobre os horários, de live que a gente tem. Nossos horários são simples. Uma vez por semana, 6 horas da tarde, e via Instagram e Face, no Facebook. Esses são os horários, e lá a gente discute sobre vários temas. Por exemplo, o tema da semana passada foi obedecer, pelo que eu vi. E é isso, que vocês consigam se comunicar por esses 2 meios e nunca se atrasar. Obrigada. Deus abençoe. Também temos a nossa sede pelo Zoom, às 18 horas. Aprendemos através da Bíblia, que é o nosso manual de vida. Obrigado, Deus, mais um dia, Senhor. Abençoa todas as famílias que estão nessa época de coronavírus, Senhor.
Abençoa todos da nossa igreja, os adolescentes, todos os adultos, os pastores, todos da nossa igreja, Senhor, e que ninguém seja afetado por essa época. Abençoa todos nós, Senhor, e que nada de mal aconteça com ninguém, e que tudo ocorra bem, Senhor, em nome de Jesus, amém.